Então quer dizer que Marcelo Brigadeiro desistirá do governo de Santa Catarina? Cara, meu Deus do céu, é impressionante como as pessoas caem em qualquer coisa que vem na internet. O cara foi lá, fez uma postagem no Twitter e todo mundo caiu. Os haters, todo mundo, Nano Moura, a galera toda caiu. Cara, tipo assim, não consegue fazer um mais um. Tipo, é bizarro. E uma galera começou a citar eventuais motivos do porquê isso tinha acontecido. Cara, tipo assim, isso é inacreditável. Só no Brasil. Só no Brasil uma coisa dessa. Vamos falar disso nesse vídeo. E mais, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades que ele tem de vencer. E também, não vamos deixar de falar sobre o fato que ele abriu uma vaquinha ontem na live que ele expôs que continuaria a candidatura. Bom, a verdade é que o Marcelo Brigadeiro abriu mão de algo que ele acreditava. Porque em meados de 2024, 2023, pelo que eu ouvia falar, era uma convicção muito grande dele de que ele não se candidataria mais a nada, a nenhum cargo público, porque ele tinha tido algumas experiências ruins na época do Bolsonaro, na época que o Bolsonaro começou a ficar grande. Acho que ele ajudou nesse sentido em Santa Catarina. Então isso naturalmente acabou, de alguma forma, desanimando ele no que tange à parte pública. Mas aí veio missão, o MBL cresceu, o MBL se estabeleceu, cooptou mais o Marcelo Brigadeiro para dentro do movimento, e ele anunciou, acho que no início do ano, algo assim, que seria o candidato para o governo de Santa Catarina. Eu, particularmente, acho que é uma ótima isso, pro partido, pra missão, pro MBL. Porque vale muito mais tu colocar alguém que tem uma trajetória na internet, alguém que tem uma envergadura na internet a concorrer, do que necessariamente tu tentar, de alguma forma, pegar um grande nome da política, porque tá muito desgastado esse processo, né? A galera que tem é uma galera que eventualmente já falou umas coisas que vão completamente contrário ao que o Missão acredita, a que a Missão acredita de fato. Então, eu acho que foi muito inteligente achar e trazer a possibilidade do Marcelo seguir como candidato. Porém, recentemente, mais conhecido como anteontem, ele veio e expôs que abriria mão da candidatura. E nada além de uma jogada de marketing. Tanto é que quando ele anuncia isso no Twitter, eu mandei uma mensagem no Instagram dizendo: Meu, como pode as pessoas estar caindo nisso? E eu nem sabia, nem tinha certeza ainda, mas era óbvio. E cara, de verdade, me impressiona a facilidade que as pessoas têm em acreditar em qualquer coisa que vem na internet, em não ver ironia nas coisas que aparecem. Principalmente no Twitter. Cara, o Twitter é terra de ninguém. Terra de ninguém. A maioria das pessoas que coloca algo lá é fic. A grande maioria das coisas que acontecem lá é fic. É mentira. É, é uma metáfora. E aí, tipo, o cara vê no Twitter e é isso. Por isso que a gente tem um bando de louco hoje que acredita que todas as mulheres do mundo são trans, que, sabe, umas coisas bizarras, meio monarquísticas da vida. É por isso. Porque as pessoas estão perdidas nos escombros da internet. Cara, eu sinceramente fico extremamente assustado com uma coisa dessa. É inacreditável. Mas enfim, fato é que hoje, aliás, ontem, ao meio-dia mais ou menos, teve uma live do Brigadeiro e ele trouxe que de fato vai seguir. E mais do que isso, ele trouxe uma vaquinha. E ele tá agora captando fundos para ajudar ele no processo ali no processo político até a campanha, né? Porque segundo ele, né, ele informou e deixou claro com a missão que eles não irão usar, que ele não irá usar fundos. Só qual é a questão aqui, né? Sinceramente, é até uma pergunta que eu faço pro Brigadeiro, caso eventualmente esse vídeo chegue nele. Usar dinheiro público, necessariamente a gente tá falando só de fundão? Porque o Marcelo sempre disse que não usaria dinheiro público. Uma vaquinha nada mais é do que dinheiro público, não? Essa é a minha grande questão. Tudo bem que quem doar, vai doar porque quer. Ok, eu entendo isso. Mas dinheiro privado é diferente, não? Não é no que tange quando eu ouvia ele falar dessa forma, quando eu ouvia ele criticar esse dinheiro público, etc., eu via muito uma questão de, tipo assim, eu vou usar dinheiro privado, entendeu? Seja dele ou de empresas, etc e tal. E me soa um pouco estranho esse pedido de doação. Mas, enfim, eu deixo o critério da dúvida aqui, né? E talvez ele possa explicar isso de uma maneira um pouco melhor. O fato é que ele fará isso, usará o dinheiro. E o grande ponto, na minha visão, é como será essa campanha?
se o Marcelo terá a capacidade de entregar o que o Renan tá entregando, que é essa verdade. Porque eu entendo que uma campanha para presidente, tu tem que ter uma curva maior. Tu tem que chegar em lugares mais difíceis para chegar. Então tu tem que começar antes. Então eu entendo neste momento o Renan estar se movimentando, visitando estados, países, estados, cidades, etc. Eu entendo isso está acontecendo. E eu entendo nesse momento o Marcelo Brigadeiro não estar fazendo isso, porque obviamente é um estado, é muito menor, etc e tal, toda aquela coisa. Eu entendo. Porém, o que me preocupa e o que eu questiono é o fato de que se o Marcelo ele vai ter condições de manter toda essa pegada que o Renan vem trazendo. Porque o ideal é que nós tivéssemos, desde o presidente até os eventuais concorrentes a governantes, que nós tivéssemos uma simetria na forma de se comunicar, na forma de trazer os pontos, os projetos, etc e tal. Eu percebo pelos projetos e pelas propostas que o Marcelo Brigadeiro traz, que de fato tem algumas similaridades com o Renan. Mas será que ele vai conseguir expor isso em rede nacional da maneira correta? Que o Renan vem fazendo nas rádios, etc e tal. Será que ele vai ter essa disponibilidade? É um cara que, enfim, tá resolvido na vida. São várias questões que me preocupam, pra ser sincero. Mas, sinceramente, eu acho que o movimento como um todo, ele tem ido numa linha muito clara. Então, fica pouca brecha para as pessoas simplesmente saírem fora da estrada, sabe? Então, é uma questão. Eu, particularmente, apoio, porque eu vejo que, sinceramente, é a última trincheira. A gente não tem ninguém nem nada falando coisas que são tão óbvias, mas que são tão pouco faladas no Brasil. Não temos nada. Pega qual outro movimento que tá falando em bater em ladrão, bater em vagabundo? Qual é o outro movimento que tem a cara pra chegar e falar isso? Simplesmente não existe. Qual é o outro movimento que traz com clareza a necessidade de a gente ter prisões específicas que levem pessoas que são de uma envergadura maior no crime? Ninguém vê isso acontecendo. E aqui eu sou um cidadão, né? Eu, de fato, né, diferente do Nando Moura, eu tenho uma envergadura aqui na internet baixíssima, né? Tenho 500 seguidores. Então eu posso falar, eu sou só um cidadão comum falando sobre um político. Mas a verdade é que se a gente entrar na seara dos políticos, e eu já venho fazendo isso aqui no canal há algum tempo, a verdade é que são muito poucos que podem de fato falar que tem coragem para tocar nos pontos que precisam ser tocados. O meu medo com o Brigadeiro é o mesmo medo que eu tenho com o Renan. Em algum momento, os políticos tradicionais vão perceber que esse discurso do MBL e do Partido Missão é o discurso vencedor. E eles vão começar, de alguma forma, a copiar esse discurso. E aí, cara, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a gente pode acabar. A gente não, né? Mas a maioria do povo pode acabar de alguma forma sendo enganada por esse processo. Né? O Flávio ele não precisa de muito para ganhar, para ir pro segundo turno. Né? Então, se ele for só um pouquinho, se ele não for 100% burro, ele tem grandes chances. Então, a gente precisa estar atento nisso. O fato é, no primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, foi o vídeo que bombou, tal, etc, do Renan, muitos me disseram, não tem a mínima chance, não vai passar de 2%, etc e tal. Cara, o Renan tá com fáceis 10% hoje. Fáceis. Mas assim, por baixo. Por baixo. É só pegar o movimento que aconteceu lá atrás. E é só pegar como as pessoas que têm similaridade com o que o Renan tá fazendo performaram nas urnas. É simples. Não precisa muito mais que isso. Entendeu? Então pega as pessoas que são similares e entende isso. Tenta traçar um número pra te ver que, normalmente, cara, se dava 6 era 10. Se dava 12 era 16. Olha o Tarcísio, olha uma galera. Vou pegar milhões de exemplos. O próprio Zema, enfim. Então, eu tenho certeza que pelo menos 10% ele já tem. E ele vai bater na porta, cara. Eu, de novo, afirmo, como já afirmei nesse canal outrora. O Renan vai bater na porta pra ir pro segundo turno. Se não for pro segundo turno, que é o que eu torço. E aí, cara, sinceramente, eu vou ser bem sincero pra vocês. O canal aqui já trouxe isso, tá com muita clareza. A hora que fizer merda, nós vamos bater muito forte, mano. Porque a própria militância do MBL foi criada aprendendo a não aceitar cagada, a não aceitar qualquer coisa.
eu farei isso. Então, quando aconteceu agora recentemente a situação com o Guto, cara, sinceramente, o meu vídeo aqui é bem pesado sobre esse assunto. Aconteceu agora com o que foi dito como porta-voz do MBL, né? Depois, o Bisotto, né? Depois disseram que não era, etc e tal. Cara, novamente, outro vídeo pesado aqui. Então, pra encerrar o vídeo, o que eu digo é: tomara que vençamos, e se vencermos, tomara que eles tenham ciência da militância que criaram. A gente não é gado.